Olá a todos, hoje vamos dar início ao Siman Samech Zayin. Din Safek Mikara Kriyat Shema Bo Seif Echad. Fala o Shulchan Aruch. Safek Mikara Kriyat Shema José Vekoreu Mevarech Lefanel Leharel. A pessoa que está na dúvida se ele pronunciou o Shema, ele deve refazer o Shema com suas devidas brachot, antes e depois. Avali meu Deus Shekara ela Shemesupak Berá Lefanel Leharel no José Mevarech. Agora, se ele sabe que ele deu o Shema, só que ele está na dúvida se ele fez as devidas brachot, o Shema, aí ele não retorna, nem faz o Shema e nem as brachot. Vamos ver essa alahá interessante no Seif Aleph. Kriyat Shema, fala o Mishnah Brurah. O Bishar mitzvot deoraita, eicha shemechoyav lasot otam misfeika, pasak lei besiman yudzayin Seif Gimel, lenyan tumtum af dechayav etzitzit, o beore deas reish samechei, Seif Gimel lenyan milal beadroginos. Interessante, em relação às mitzvot que são da Torá, e a gente tem dúvida se ela tem a obrigação de fazer essa mitzvah ou não, como no caso de um tumtum em relação ao tzitzit, ou andróginos em relação a Brit Milá, ou qualquer outro caso parecido com esse, em que a mitzvah é da Torá, porém a gente tem dúvida se a pessoa tem obrigação pela Torá de fazer essa mitzvah, que nesse caso não deve se fazer a brahada devido à mitzvah. Por quê? Que a brachot hem derabanan, porque as brachot são algo rabínico, e a dúvida rabínica a gente vai lekula, safek derabanan lekula. Tudo bem que a mitzvah é da Torá, mas a brachá é derabanan, já que aqui tem uma dúvida se a pessoa vai cumprir a própria mitzvah, se ela tem a obrigação da mitzvah, então ele também, a dúvida sobre a brachá é derabanan, ele não vai fazer a brachá. Yesh poskim shemechalkim ben eicha she'asafek hu im mechuyav klal b'mitzvah, כגון ההיא שכתבנו, ובין eicha shemechuyav ela she'eno yodea im asa mitzvah. Agora tem os poskim que fazem uma certa divisão. Em relação ao caso que ele citou agora, se a pessoa tem obrigação da mitzvah ou não. A gente tem dúvida, no caso do andróginos em relação a milá, ou tumtum em relação a tzitzit, a gente tem uma dúvida se a pessoa tem o riuv da mitzvah. Então isso aqui é um caso. Ou em relação a pessoa que ela sim é hayav da mitzvah, como nós, ou uma pessoa comum, que tem a mitzvah de fazer o brit milá, e ele está na dúvida se ele fez ou não, e aí sim ele vai fazer a brachá também dessa mitzvah. O lefizé, por isso, lulav ou shofar ben yom alef, eichas de misfeika lá im kvar asa mitzvah, que é haigavna. Por isso, em relação ao lulav ou shofar no primeiro dia, né, que é uma mitzvah da Torá, se a pessoa está na dúvida se ele fez essa mitzvah, ou qualquer caso parecido, sarir la sotab brachá. Quando ele for refazer essa mitzvah, ele faz com a devida brachá. Porque aqui ele tem o riuv da brachá da Torá. Não é que ele tenha a dúvida se ele tem a obrigação de fazer ou não. Ele tem a obrigação de fazer. O problema é que ele está na dúvida se ele já fez ou não. Então, nesse caso, ele faz a brachá junto. Mesmo que a brachá seria uma coisa derabanan, vekatava primegadim, debekesef mishneh beshem arashba, veken magen abraha beshem aribash, nekaman siman taf kuf peihei, ot gimel, murach delos viralele hiluk zeh. Tem gente que fala que não há essa divisão. Ela tamid bli brachá, que sempre, em qualquer caso, há uma dúvida de se repetir a brachá, a mitzvah, mesmo que a mitzvah é da Torá, a brachá é derabanan, não se repete a brachá. Vegam meagra besiman zeh, murach delos viralele hiluk zeh. ואם הביאו לו שופר או לולב ביום א' בין השמשות, לכולי עלמא נוטל בברכה. כי בזה הספק אם הוא חייב עתה כלל מהמצווה. Em relação a fazer a mitzvah do lulav ou a mitzvah do shofar no Ben Hashemashot, que é já após o pôr do sol, e aí tem um safek, se é dia, safek, se é noite, então também vai ter safek se ele está cumprindo a mitzvah pela Torá ou não. Então todo mundo concorda que ele não vai, como ele está na dúvida de se ele tem o riuv de fazer a mitzvah, então ele não faz a brachá. Ele vai fazer a mitzvah sem a brachá. Roser vekore, agora a gente falou que se a pessoa está na dúvida e se ela leu o Kriyat Shema, ela volta, retorna e faz. Fala o Mishnah Brurah, atam de kaimaná Kriyat Shema deoraita. Por que ele retorna e faz em relação ao Kriyat Shema? Porque o Kriyat Shema é uma mitzvah da Torá. Kelomar, está escrito na Torá, no próprio passuco do Shema, e você vai falar, vai pronunciar, ao ir para a tua casa, você tem que pronunciar o Shema. Está se falando sobre esse assunto exatamente. Quando a pessoa vai para a sua casa, para a sua residência, ou quando ela vai se deitar, ou vai se levantar, por isso ele está na dúvida se ele pronunciou o Shema ou não, ele deve refazer o Shema, é como qualquer outra mitzvah da Torá, porque está escrito a regra, safek, deoraita lechumra, quando temos uma dúvida de uma mitzvah da Torá, a gente refaz essa mitzvah. Por exemplo, Birkat Hamazon, que é uma mitzvah da Torá, se a pessoa está na dúvida se ele fez o Birkat Hamazon, ele deve retornar
e refazê-lo. Em relação a Brachá, o Mevarech, fala o Shulchan Aruch, fala agora o Mishnah Berurah, Lechorá, Seif Katan Gimel, Kol Zé Dafka Bishlo Avaz Man Kriyat Shema. Enquanto não passar o tempo do Kriyat Shema. Aval de Avar, Zman, Zishet Gimel Shaot, Shuv Eino Mevarech, Lo Lefanea, Velo Leaharea, Mehamat Safek. Agora, se já passou o horário da leitura do Shema, e aí, Bemet, ele não faz nem as brachot do Shema de novo. De tu revelei Sfeika de Rabanan, porque aí vai ser Safek de Rabanan. Avazé Eino Zman Zichirat Siat Mitzrayim, Mishpah Harkar Gamken, que Moshe Katam Magen Avraham, Lekaman Besiman Ain. Agora, em relação à lembrança do dia de Yetziat Mitzrayim, que está inclusa no Shema, isso ele pode fazer mesmo depois do horário do Shema. Então, ele ainda tem um certo horário pós a hora do Shema, por causa da Brahá de Emet Ve'atziv, que também inclui a Brahá de Yetziat Mitzrayim, que tem a lembrança de Yetziat Mitzrayim. Então, como ele faz? O que delei Siman Nunchet, Mikan Valá, Lotiknu al Zebrachá. Bom, já que tem uma dúvida, pelo menos algum passuco sobre Zecher Yetziat Mitzrayim ele vai falar. Itat Brachot, Daf Gimel Amud Beit, Sheim Amar Alaha, Shemuzkar Ba Yetziat Mitzrayim, Yatzai Decha Mitzvah, Seshel Zechirah. Se ele falar uma mitzvah que lembra a saída do Egito, ele, Bemet, já cumpriu com a mitzvah de Yetziat Mitzrayim. Pekatav Magen Avraham, Nireli, Dekol Shekem, Imamar Shirat Hayam de Yatzah. Se ele falar Shirat Hayam ou Aziashir, ele cumpre com a mitzvah. Ve'ahatam sofer, pali gazer, o Hatam sofer, ele discute com isso. De bakra ktiv, lemant izkoret yom tzedcha. Está escrito no passuco que a pessoa deve lembrar o dia da saída do Egito. Ve'lo dai b'mashe izkor shavar hayam. Não adianta ele lembrar só que ele passou pelo mar. Ve'iskim imo agaon Rabi Akiva eged b'chidushav ayen sham. Que não adianta ele só ler o Aziashir, porque ele está lembrando só a saída do Egito em relação à abertura do mar. Em relação a pensar na saída do Egito, se vale cumprir a mitzvah de Yetziat Mitzrayim, Aem Baile Etev Beshem Beit Yaakov, Primegadim Mitztapek Bazeh, Beshak Atarie Siman Yud Gimel Negrich Leuchia Mishas, Umasik, Deino Yotze de Chovat Behilchu. Somente pensar na mitzvah de Yetziat Mitzrayim, a maioria dos legisladores falam que não serve. O Pashut, Begmará, Degam Balayla, Tzeliaskir Yetziat Mitzrayim. Da Gemara aprendemos também que devemos lembrar a saída do Egito à noite. Vem Primegadim, de Mitzvapek, Imudeoraita ou de Rabanan. Há uma dúvida se essa mitzvah é da Torá ou rabínica. E o Nafkamina, e qual a diferença para a gente? Lenyan Sfeika, Ain Sham, deve-se olhar lá no Primegadim. O Beshagatariyev, Siman Het, Katabhed, Deu Deoraita, fala que sim, a mitzvah é Deoraita mesmo à noite. Vehayav, Leaski, Bisman, Sheulaila, Vadai, Velo Kodem. E deve-se lembrar a saída do Egito quando é noite mesmo, e não de dia. Velken, Imizkir, Ben Hashimashot. Então, se ele está no Ben Hashimashot, que é dúvida se é dia, dúvida se é noite, que eu gosto de falar Kodem Tsetekovim, uma pessoa que está rezando no Arvit antes da saída das estrelas, Loyatzai de Rovató, de Ben Hashimashot, Sfeika Sfeika Deoraita, de Humra, Bechen Mashma, Berambam, Perekalef, Melachot Kriyat Shema, Deu Deoraita, que mostra que está Primegadim Meatzmo, e essa é uma mitzvah da própria Torá. Então, ele está numa Safek Deoraita, Lechumra, ele deve repetir o Shema depois da saída das estrelas, para ele cumprir a mitzvah de Zecher Yetziat Mitzrayim, e assim está nas Alachot e do Rambam também. Vamos ver agora o Seif Dalet. A gente falou que num caso que ele está na dúvida se ele leu o Shema, ele refaz o Shema junto com as suas brachot de antes e de depois, o Leaharea, Seif Katan Dalet, Afalgav de Arbe Poskim Sovrim, de Parashah Rishonah Umi Deoraita, Veshnah Umi Derabanan, Viesh Mishi Poskim Shusuvim Derak Pasuk Rishon Deoraita, Vekol Shem Brachot de Huli Alma Umi Derabanan, Vesafek Derabanan no Roser, mesmo que há uma dúvida em relação às parashá do Shema, que dizem que só a primeira parashá é da Torá, a segunda parashá é de Rabanan. E mesmo tem gente que fala que as brachot também, a gente sabe que as brachot são de Rabanan. Como é que fala para ele voltar e fazer as brachot que são de Rabanan? Yeshnomar kahita takana, shekol ziman shekoim chayav likro, kikar takanat birchotea. Porque enquanto ele tem o Riyuv, a obrigação de ler o Shema, o Riyuv engloba junto às brachot, um pacote inteiro. O Shema junto com as suas devidas bênçãos. Engloba o kosheitir o peverush, que o Onaída, ele camada simado com Vav, Seif Bei, BH, Enshama. Não sei em lugares que se facilitaram a lei e se permitiram para ele não ler o Shema. Leu as brachot do Shema. Velechorá, im yodea Shemar Pasuk Rishon, ou Parashah Rishonah, Echol Echad Min Adeot, Vesafek Lo Im Kara Ashar, entre a lei do Agora, se ele está na dúvida somente em relação às segundas Parashiot, não a primeira ou ao primeiro Pasuk, aí, Bemet, todo mundo concorda que ele não precisa voltar. Mihu, Bisman, Seif Samer Dalet, Seif Gimel, Vedal, Masham Shetzarich, Lazot. A gente fala que sim, precisa voltar, mesmo assim,
de tzarich lomad de meikara quem tiknu sherzor, e assim é o ikar da Laha, que ele deve retornar quando ele está na dúvida de ler o Shema, mesmo que a dúvida é sobre o restante do Shema e não das primeiras parashiot, deve-se sim retornar todo o Shema. Veio Hashum Supak lo, imamar parashat tzitzit, vegamet veatziv, tzadichlot de kuli alma. Se ele está na dúvida se ele fez a parashat do tzitzit e o emet veatziv, também ele tem que retornar. Porque é sobre a saída do Egito, a obrigação é da Torá. Tem deot, tem opiniões sobre isso aqui. Tem gente que fala que para ele fazer o emet veatziv junto com a parashat tzitzit junto com o emet veatziv somente, de kul errada halda miltahi, porque é uma coisa só. Tem gente que fala que para ele só para ler a parashat do tzitzit do Vayomer, que isso aqui ele já está cumprindo com a mitzvah de Yetziat Mitzrayim, e Ve'emet ve'atziv en tzarich lomar, ve'chen iskim she'agat aryeh. E assim concluiu o Shegat Aryeh. Ve'katav od, deim nasa lo safek ze ba'erev, que se essa dúvida aconteceu à noite, she'en yodei imamar parashat tzitzit birchat emet ve'emunah, hozer ve'omer emet ve'emunah, ve'en tzarich lahzov ve'likro parashat tzitzit misafek. Então, se aconteceu à noite, e ele não sabe se leu a parashat tzitzit e emet ve'emunah, ele fala emet ve'emunah, e não precisa ler a parashat do tzitzit misafek, só emet ve'emunah, porque ali já inclui a Ezequiel Yetziat Mitzrayim. Ve'im bari lo shekara kol shlosha parashiot, ve'enu mesupak lo, ela be'emet ve'atziv shaharit, ou emet ve'emunah arvit, se ele sabe que ele leu o Shema. A dúvida é se ele fez emet ve'atziv pela manhã, ou emet ve'emunah pela noite. Darvai hadin hashem tzarich lazov ilomar misafek. Todo mundo concorda? A lei é a mesma para os dois casos, não precisa voltar e fazer misafek. De que vai chamar parashat tzitzit, lekul ime'ala barachot u'midrabanan. Todo mundo concorda que se ele já leu a parashat do tzitzit, o resto das brachot são de Rabanan, shikvan niskar Yetziat Mitzrayim parashat tzitzit. Aval, falamos no Seif Rei, se ele sabe que ele leu o Shema, mas ele está na dúvida se ele fez as brachot de antes ou depois, de tu havelei de Rabanan, afil bikat emet netzit sfeika lekula, aí é só as brachot são de Rabanan, e todo mundo concorda que sfeika de Rabanan lekula. Vem me odeia chamar emet veatziv, vem não nachzocher em karak kriyat Shema. Agora ele sabe que ele leu o emet veatziv, mas ele não sabe se ele leu o Shema. Dat li arabá dei no roser, vegam rayal milei siman samerdal seifdal, vem me primengadim. Qual fala o arabá que ele não precisa voltar, e assim foi visto no siman samerdal seifdal, vem me primengadim. Bezat Hashem, no próximo shiur, vamos começar o Siman Samech Het.